33. Isaías 33. Ai de você, inimigo destruidor, você que destruiu muitos povos sem nunca saber o que era a destruição. Você que faz promessas, mas não cumpre e exige que as outras nações cumpram seus tratos. Quando você acabar de destruir, chegará a hora da sua destruição. Quando acabar de trair, será a sua hora de ser traído. Mas quanto a nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós temos confiado no Senhor. Seja a nossa força a cada nova manhã, seja a nossa salvação no tempo do sofrimento. Os povos fogem quando ouvem o trovão da sua voz. Quando o Senhor se revela, quando o Senhor se levanta, as nações fogem apavoradas. Como os gafanhotos devoram completamente uma plantação e deixam vazio o campo, assim os homens saquearão vocês, ó nações. Vão saltar sobre os despojos como os gafanhotos saltam sobre a plantação. O Senhor é grande e poderoso e vive no alto. Ele fará de Jerusalém o lar de justiça e de bondade. Haverá segurança para Jerusalém, uma grande riqueza de salvação. Haverá sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Mas, por enquanto, os mensageiros que os judeus enviaram choram de tristeza porque os inimigos recusaram sua proposta de paz. As estradas de Judá estão destruídas e desertas, ninguém mais vai viajar por elas. O antigo tratado de paz, feito perante muitas testemunhas, foi quebrado. Não se respeita ninguém. As terras do país estão em grande sofrimento. O Líbano murcha, envergonhado. A rica planície de Saron virou como a Arabá, e Baçã e o monte de Carmelo perderam suas belas árvores. Mas o Senhor diz: eu vou me levantar agora mesmo e mostrar o meu grande poder. Agora serei exaltado. Os planos de destruição de vocês são como palha, são tão sem valor como o lixo. Seu sopro será como o fogo consumidor. Vocês serão queimados e reduzidos a pó. Serão jogados no fogo e queimarão como um pedaço de lenha bem seca. Nações distantes, prestem atenção no que eu fiz. Nações próximas, reconheçam o meu poder. Os pecadores em Sião estão apavorados. Eles perguntam desesperados: quem de nós poderá conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode permanecer na presença dessa chama eterna? Pois bem, eu lhes direi: os que sempre fazem o que é justo e falam a verdade, os que não procuram lucrar explorando outras pessoas, os que não aceitam suborno, os que tapam os ouvidos para não ouvir sugestões de violência e os que fecham os olhos para não serem tentados a contemplar o mal, esses habitarão nas alturas e estarão protegidos como no alto de uma grande montanha. Terão todo o suprimento de pão e água de que precisarem. Seus olhos verão o rei em toda a sua beleza, verão o seu reino se estender por toda a terra. Então vocês vão se lembrar deste período de terror. Onde está o oficial-chefe? Onde está aquele que exigia o imposto? Onde está o que controlava as torres? Em pouco tempo, esse povo arrogante que fala uma língua estranha e difícil de entender vai desaparecer. Vocês nunca mais o verão. Vejam, aí está Jerusalém, uma cidade onde celebramos as nossas festas, a morada pacífica. Os seus habitantes vivem em segurança. Ela é como uma tenda que não pode ser mudada de lugar. Suas estacas jamais serão arrancadas e nenhuma das suas cordas se romperá. O Senhor nos mostrará a sua grandeza em Jerusalém. Será um lugar de rios e canais largos, protegendo a cidade, onde nenhum navio a remo navegará e nenhum navio a vela velejará. Pois o Senhor é o nosso juízo, o Senhor é quem faz as nossas leis, o Senhor é o nosso rei, o Senhor cuidará de nós e nos salvará. As cordas estão frouxas, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Então será dividida grande quantidade de despojos, haverá até para os aleijados e paralíticos. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente e desamparado, porque o Senhor perdoará os seus pecados e os abençoará. Isaías 34. Venham, aproximem-se, nações e povos da terra. Venham ouvir o que eu tenho para anunciar. Escutem-me, a terra e tudo o que existe nela. O Senhor está terrivelmente irado com os povos da terra,
furioso contra todos os seus exércitos. Ele vai destruir as nações completamente como planejou. Seus mortos não serão enterrados, e o cheiro horrível de carne podre se espalhará por toda a terra. O sangue dos cadáveres vai escorrer pelas montanhas. Então os astros do céu vão se dissolver. O céu vai desaparecer como uma folha de papel que se enrola. Todas as estrelas cairão como folhas secas da videira ou da figueira. A minha espada se embriagou nos céus. Ela vai descer para julgar Edom, povo que eu condenei à destruição. A espada do Senhor ficará manchada de sangue, cheia de carne e gordura, como se tivesse sido usada para matar ovelhas e cabritos para o sacrifício. Pois o Senhor realizará um grande sacrifício em Bosra, uma terrível matança na terra de Edom. Com eles também serão mortos os bois selvagens e os novilhos com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue. O solo ficará mais rico de tanta gordura, pois o Senhor terá o seu dia da vingança. Esta é a hora de retribuir para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom vão se transformar em piche, e a terra vai ficar coberta de enxofre. A sua terra se tornará em betume ardente. Esse terrível castigo não se apagará nem de dia e nem de noite. A fumaça de Edom estará sempre subindo. Nunca mais haverá moradores em Edom. Ficará deserta para sempre, e ninguém voltará a passar por ela. Lá viverão pelicanos e ouriços. As corujas e os corvos farão nela os seus ninhos. Deus condenou essa terra a viver sempre assim, deserta e destruída. Deixarão de existir os nobres e os príncipes. Os palácios serão invadidos por espinheiros. As fortalezas serão cobertas por urtigas e cactos. Edom não passará de um esconderijo de chacais, de um lugar onde as avestruzes fazem seus ninhos. As feras do deserto vão se misturar às hienas. Os bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali os animais noturnos pousarão e acharão lugar para descansar. Lá a coruja fará o seu ninho e chocará os seus ovos. Ela cuidará dos seus filhotes à sombra das suas asas. Em Edom os abutres vão se reunir para encontrar cada um o seu companheiro. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais ficará faltando. Todos estarão com os seus companheiros, seja macho ou fêmea. O Senhor mesmo prometeu isso, e o seu Espírito fará tudo acontecer. O Senhor dividirá a terra de Edom e a repartirá entre os animais. Eles a possuirão para sempre, de geração em geração. Isaías 35. As regiões desabitadas e os lugares secos se alegrarão naqueles dias. O deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores. Haverá muita alegria, muitas flores, muitas canções felizes. A terra seca e vazia se tornará verde como as montanhas do Líbano, e tão bela como os pastos do Monte Carmelo e os campos de Saron. Lá o Senhor mostrará a sua glória, a brilhante majestade do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos fracos, animem os que sentem medo, dizendo: vamos, seja forte, não tenha medo. Veja, o seu Deus está vindo para castigar seus inimigos com a divina retribuição. Ele vai salvar você. Quando ele vier, vai abrir os olhos dos cegos e destapar os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão e dançarão como os cervos, e a língua do mundo cantará de alegria. Fontes brotarão na terra e rios correrão no deserto. Onde havia apenas areia quente, haverá lagos. Na terra onde não caía chuva, as fontes vão borbulhar. Nos lugares onde só os chacais conseguiam viver, vão brotar a erva verde, as plantas aquáticas, juncos e bambus. Por aquela terra, antes deserta, passará um caminho largo. Ele será chamado o caminho da santidade. Por esse caminho os impuros não poderão passar, somente os que obedecem ao Senhor. Mesmo uma pessoa simples e sem instrução não se desviará dele. Nenhum leão atacará de surpresa ao longo desse caminho. Ali não haverá animais ferozes, somente os que foram salvos passarão por ele. Estes que foram comprados pelo Senhor passarão por esse caminho, entrarão em Sião com canções de grande alegria, e ali viverão felizes para sempre. Para eles nunca mais haverá dor ou tristeza, porque eles receberam a alegria duradoura. Isaías 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria,
atacou as cidades fortificadas de Judá e conquistou todas elas. Ele mandou o seu comandante à frente de um grande exército ao rei Ezequias. Esse exército partiu de Laques e acampou perto de Jerusalém, junto ao aqueduto do açude superior, perto do caminho que leva ao campo do lavandeiro. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o administrador do palácio de Israel, Sebna, o secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, que escrevia a história do reino, foram ao encontro do comandante de Senaqueribe. E o comandante ordenou: digam ao rei Ezequias: assim diz o grande rei da Assíria, Senaqueribe, em que você está baseando a sua confiança? Você acha que as palavras podem tomar o lugar da estratégia e da força militar? Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Confiar no Egito é perigoso. O faraó é como uma cana quebrada e pontuda, que fura a mão de quem se apoia nela. Assim é o faraó, rei do Egito, para aqueles que nele confiam. Mas talvez você esteja pensando: nós confiamos no Senhor nosso Deus. Ora, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês só poderão adorar no altar que está em Jerusalém? Meu senhor, o rei da Síria quer fazer um acordo com você, Ezequias. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar 2.000 cavaleiros para montar neles. E mesmo se você tiver este exército de 2.000 soldados, não poderiam vencer nem mesmo o oficial menos graduado do meu senhor. Então, como espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavaleiros? Além disso, você pensa que eu vim lutar contra Judá sem ordem do Senhor? O próprio Senhor me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante Senaqueribe: por favor, fale em aramaico aos seus servos. Nós entendemos essa língua. Não fale em hebraico, porque o povo que está sobre os muros da cidade vai entender. O comandante, porém, respondeu: vocês pensam que o meu senhor me mandou dizer essas coisas somente a vocês e ao seu rei, e não a todos os moradores que estão sentados nas muralhas? O cerco vai durar tanto tempo que as pessoas que agora estão sobre os muros terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. Depois disso, o comandante se pôs em pé e gritou para o povo que estava sobre os muros em hebraico: ouçam bem o que diz o rei, o grande rei, o rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não pode fazer coisa alguma para livrar vocês. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Ele não deixará Jerusalém ser conquistada pelo rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Vejam só a boa proposta que o rei da Assíria faz a todos vocês. Façam as pazes comigo. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Então eu deixarei cada um voltar à sua própria videira e à sua própria figueira e beber da sua própria cisterna, até que eu providencie um novo país para vocês morarem, uma terra bem parecida com a sua, onde há muitas plantações de uvas, de cereais, terra de pão e de vinhas. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo que o Senhor os livrará dos meus exércitos. Por acaso algum dos deuses das nações conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Vocês não se lembram do que aconteceu a Ramate e Arpade? Será que os seus deuses puderam salvar essas cidades? E qual foi o fim de Sefarvaim e Samaria? Onde foram parar os seus deuses? De todos os deuses de todas as nações, qual deles foi capaz de impedir que eu conquistasse a sua terra? Como então vocês pensam que o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio, porque o rei Ezequias havia dito: não responda ao comandante do rei da Assíria. Mas Eliaquim, filho de Hilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, que escrevia a história do rei, tristes e desesperados, rasgaram suas roupas, voltaram ao palácio e contaram a Ezequias tudo o que o comandante havia dito.